iguais igual a mais, sinais iguais igual a mais, sinais iguais igual a mais, sinais iguais igual a mais. Se um é mais, o outro é menos, é sempre menos. Se um é mais, o outro é menos, é sempre... Olá a todos e todas que estão nos acompanhando no estudo do livro Experimentos Mentais na Educação Matemática. Espero que vocês estejam gostando deste trabalho que estamos construindo juntos. A cada momento, a cada capítulo, a cada estudo, a cada observação que eu venho recebendo dos meus orientandos, perguntas, dúvidas, vai alimentando ainda mais a vontade de aprofundar em cada página deste livro para poder levar a vocês este conhecimento. Claro, como falamos anteriormente, a educação matemática é uma área muito complexa, é uma área que tem várias perspectivas e nós aqui estamos tomando uma perspectiva da qual acreditamos ser uma perspectiva que atenda às nossas pesquisas, aos nossos estudos, à nossa concepção de sala de aula, à nossa concepção de ensino de matemática e à nossa concepção da própria matemática. Espero, então, que aqueles que se interessarem por esse estudo possam estar conosco, debatendo, discutindo, analisando ponto a ponto do que estamos trazendo nesses vídeos, além também de estudar bem este livro. Se caso você queira adquirir, ainda não tem, é só aí acessar as diversas livrarias aí do Brasil, algumas também fora do país, para poder obter esta obra. Ou também acessar aí o site da editora Apris para poder aí adquirir este livro e poder estudar junto conosco, né, e de debater algumas das ideias que estão aqui postas. Bom, nós vamos começar hoje lá na página 26 do livro, no item 1.1, que fala da abordagem semiótica. Este item ele é basicamente uma apresentação do nosso referencial teórico, o foco dos nossos estudos, a quem nós vamos aqui basicamente citar, referenciar e adotar as suas perspectivas para a construção do conhecimento que a gente pretende desenvolver sobre experimentos mentais e esta analogia com provas matemáticas formais. Iniciamos, então, este item com a seguinte frase: a semiótica pode ser conceituada como a ciência que trata basicamente de signos e como eles se referem a seus objetos e a outros signos. Fiz uma leitura literal do início deste capítulo para trazer a vocês essa ideia da semiótica que nós estamos constituindo. É claro que Peirce considerava a semiótica como um outro nome para a lógica. Esta lógica que Peirce considerava não é apenas estudo de argumentos válidos ou não válidos, como é feito hoje tradicionalmente no estudo da lógica em si, a lógica formal. Não, Peirce fala que cabe a esta lógica estudar as formas concebíveis de relações harmônicas, racionais, entre os diferentes tipos de signos, né? Então, a nossa conceituação de semiótica vai muito nesta direção de que Peirce considera. Bom, por que eu falo Peirce? Há dois grandes nomes que a gente pode destacar que são considerados os pais da semiótica: Charles Sanders Peirce e Fernand Saussure. Os dois, embora tendo estabelecidos de modos distintos a semiótica, são os grandes expoentes da semiótica, do estudo dessa ciência. No nosso trabalho, nosso foco está
da semiótica sob o ponto de vista, a perspectiva, os escritos de Peirce. Mas quem foi Peirce? Quem foi esta pessoa ao qual estamos baseando aqui, teoricamente, parte dos nossos estudos? Peirce nasceu em 10 de setembro de 1839, em Cambridge, Massachusetts. Isso está no livro também. E ele faleceu em 9 de abril de 1914, na Pensilvânia. Ele era filho de um cientista e matemático de Harvard chamado Benjamin Charles Sanders Peirce. Alguns historiadores, entre eles eu cito aqui Joseph Brent, que fez um estudo da vida de Charles Peirce, ele coloca que Peirce viveu nesse ambiente, ou em um ambiente intelectualmente estimulante, né? E que talvez isto tenha influenciado, né? Claro que aqui a gente está falando que a educação que o pai tenha passado para ele, né? E todo esse ambiente ao qual ele convivia, isto estimulou, né, no estudo, pela lógica, né? Ou seja, isto supostamente com a idade de 12 anos, né? Isto levou, esse ambiente todo levou a se fascinar com a lógica. Tem um dado muito interessante que eu trouxe aqui no livro também, é que os estudos de Peirce foram iniciados em Harvard, né? E lá ele começou uma longa amizade com um filósofo chamado William James. Esse filósofo apoiou muito Peirce durante a sua vida, principalmente a sua vida acadêmica. É bem provável de que a aproximação de Peirce com a filosofia, porque durante o primeiro ano de seus estudos ele estudou filosofia com o enfoque principal em Kant, né? Então, talvez essa influência que ele teve do seu amigo o fez aí estudar filosofia e principalmente nessa perspectiva de Kant. Bom, ele formou em 1859, todas essas histórias estão colocadas aqui no livro, né? Vocês vão poder depois aí, né, acessar as páginas. Estou na página 26, que tem toda essa história com mais detalhes. Mas um ponto importante, o próprio Brent destaca isto, né, no seu artigo, mas um ponto bastante importante que eu destaco é a obra mais importante, mais conhecida dele, How to Make Your Ideas Clear. Foi nesta obra que Peirce estabeleceu o pragmatismo, né? Ou a filosofia pragmática. Esse pragmatismo de Peirce, por exemplo, está lá na página 27, ele foi baseado nessa ideia de que cada conceito tem que ter consequências práticas e observáveis, né? Ele fala que, poxa, nós temos que assumir um determinado valor de um conceito e esse valor assumido, ele depende do resultado, ou seja, depende da aplicação deste conceito. Pragmática de conceitos claros, essa noção que Peirce traz, né, ele distingue entre 3 níveis de concepção, ou seja, né, ele faz um argumento a favor dessa noção, dessa pragmática de conceitos, né, e distinguindo então, como eu falei, em 3 níveis de concepção. O primeiro, relacionado à familiaridade, está aqui no livro, na página 27. O segundo, a relação entre a realidade e ficção, e no caso isso se refere ao interpretante. E o terceiro é a nossa concepção de efeitos, é o que faz ter efetivamente essa concepção de objeto. O uso do 3 é muito comum em Peirce. Na verdade, ao estudar a obra, ele faz um uso contínuo,
né, frequente do número 3. E uma dessas sequências que é muito importante para o nosso estudo, por exemplo, é quando ele diferencia a chamada 3 formas de filosofia. E ele coloca essa diferença numa ordem hierárquica. E essas 3 formas, então, nesta ordem, estão a fenomenologia, que no caso aparece investigando os fenômenos, a ciência normativa, e essa ciência normativa, elas são as normas na relação desses fenômenos, né? E também a metafísica, que é a realidade dos fenômenos, né? E Peirce ele até classifica que a fenomenologia é o ramo mais abstrato, né, enquanto os outros que estão ligados à fenomenologia, né, como pode-se perceber, fornecem aplicabilidade mais concreta. Bom, em termos da fenomenologia, a gente vai parar e estudar um pouco sobre isto. Por quê? Porque isto nos ajuda a entender a ideia de signos. Ora, o que é signo? Signo, para nós, é tudo aquilo ou qualquer coisa que representa algo para alguém. Então, a nossa concepção de signo que trazemos para o livro é esta. E por que esse estudo da fenomenologia ele é muito importante? Porque nós consideramos, por exemplo, que o fenômeno ele relaciona o signo com uma mente potencial. Ele relaciona o signo com o sujeito. Ele relaciona o signo com uma determinada mente, que eu vou dizer potencial, mas à frente eu explico por quê. Bom, e o que é fenômeno, então? Fenômeno é a palavra de origem grega, phaneron, vocês podem verificar isso na página 27, significando tudo aquilo ou qualquer coisa que aparece à mente. E a fenomenologia, ela tem essa função de apresentar, de organizar essas categorias, né? E da forma como os fenômenos são apreendidos pela mente. Signo é um fenômeno. Peirce distingue 3 elementos dessa fenomenologia. A primeira idade, que está relacionada à originalidade. A secundidade, que está relacionada à obsistência. E a terceira idade, que está relacionada à translação. Vamos explicar esses termos de forma mais detalhada. Na verdade, a gente já traz essa explicação no livro, lá na página 28. Neste vídeo, eu vou trazer um pouco dessas explicações, tentando basear num exemplo para que as coisas se tornem um pouco mais claras, né? Bom, a primeira idade, como já falamos, originalidade, ela está relacionada a situações que acontecem ao acaso. Essas situações, por exemplo, qualidade, sentimento, liberdade, substâncias simples, né? Isso aí, no caso, fazem parte da primeira idade. É algo em si mesmo, como a gente colocou aqui no livro, sem referência a qualquer outra coisa dentro dela ou fora dela também. Ela independe de toda a força e de toda a razão. É algo como ele é, independente de qualquer coisa. É algo como ele é. Vamos imaginar aqui, por exemplo, chegou numa turma que essa turma não estudou ainda nenhum tipo de conceito de funções, equações, geometria analítica, etc. E você coloca o desenho que está aparecendo na tela no quadro. E pergunta, né, para um determinado aluno, o que você está vendo aqui? Ele fala, estou vendo um desenho de uma reta.
Ah, ele está vendo um desenho de uma reta, então ele reconhece aquilo ali, aquele desenho, como uma reta. Então, ele está nesse campo da primeiridade, né? Dessa percepção imediata do signo que está sendo apresentado para ele. A secundidade ou bisistência, ela está ligada às ideias de dependência, de determinação também, dualidade, ação e reação, aqui e agora, conflito, surpresa, dúvida, né? E Peirce fala, é aquele elemento que, tomado em conexão com a primeiridade, com a originalidade, faz de uma coisa aquilo que a outra coisa obriga a ser. Poxa, olhando para esse gráfico, constitui-se agora o conceito de função. Então, aquele aluno, por exemplo, que antes identificava aquele gráfico como simplesmente uma reta, né? Agora associa essa reta à ideia de função e essa reta passa a ser a função. É muito interessante isso, porque efetivamente isso que acontece, né? O professor põe um gráfico aqui e fala, dada a função tal, né? E coloca o gráfico ali representando essa função. Então, aquele gráfico passa a ser a função, né, nesta dualidade aí, né, entre o que está ali em termos da originalidade, que é a reta, e agora o conceito de função que a faz, que transforma essa reta efetivamente numa função. Bom, e a terceira idade, ela está associada ou diz respeito à continuidade, generalidade, crescimento, inteligência. Ela media a primeira idade e a secundidade. E a partir daí toma-se o efeito, né? O efeito que pode constituir qualquer coisa. Ah, esta é uma função crescente, uma função decrescente, ela é uma função porque a cada elemento aqui do meu domínio que está em X, eu tenho apenas um correspondente em Y, ela é contínua, ela é não contínua, né? Bom, e aí eu trago uma citação de Santaella que talvez resume tudo isto, né? Santaella fala que a forma mais simples da terceira idade manifesta-se no signo, né? Ou seja, o signo ele é um primeiro como algo que se apresenta à mente, uma reta, ligado a um segundo, que é aquilo que o signo indica, ao qual se refere ou representa. Ah, isso aqui é uma função afim, uma função linear, uma função ligada a um terceiro, que é o efeito. É uma função contínua, crescente, ou simplesmente ela tem aqui um coeficiente angular, uma taxa de variação e que não sei mais o que, né? Ou seja, provoca provoca efeito em um possível interpretante, né? Então, esta primeira concepção, este primeiro estudo, eu sei que é um assunto muito duro, estou tentando aqui deixar de uma forma bem mais simples, mas é lógico que eu acho que esse primeiro exemplo, este primeiro contato com a semiótica já torna aí, já dá aí uma relação bastante interessante para a continuidade dos nossos trabalhos. Bom, a gente ainda vai ficar algum tempo estudando esse item, né? Pelo menos mais um vídeo. Não vou esgotar tudo neste vídeo agora. A gente poder ter tempo de assimilar todos esses conceitos, de assimilar todas essas explicações, todas essas dinâmicas e poder constituir aí o conhecimento acerca de tudo isto que nós estamos discutindo. Encerramos então este vídeo por aqui, agradecendo a vocês por estarem conosco e aguardando aí vocês para assistirem, acompanharem e estudarem com a gente
no próximo encontro, que vai ser breve. Até mais. Sinais iguais igual a mais, sinais iguais igual a mais, sinais iguais igual a mais, sinais iguais igual a mais. Se um é mais, o outro é menos, é sempre menos. Se um é mais, o outro é menos, é sempre menos. Se liga nessa então, para multiplicação. A regra também é válida para a divisão. Mais com mais igual a mais, menos com menos igual a mais, mais com menos igual a menos, menos com mais igual a menos, mais com mais igual a mais, menos com menos igual a mais, mais com menos igual a menos, menos com mais igual a menos. Sinais iguais igual a mais, sinais iguais igual a mais, sinais iguais igual a mais, sinais iguais igual a mais. Se um é mais, o outro é menos, é sempre menos. Se um é mais, o outro é menos, é sempre menos. Se liga nessa então,